Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo aí, né? Então, já dando aí a saudação bem espraiada para atingir todas as possibilidades. Bom, gente, a gente vai falar hoje de fé pública registral e vai falar também de presunção de legitimidade, tá? São dois princípios que estão atrelados ao direito reais e também à atividade notarial registral. Então, começando aqui pelo princípio da fé pública registral, nós temos lá, no 1245, parágrafo 1º do Código Civil, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, perceba, a fé pública registral é que vale. A fé pública registral. O que está no registro? Está no registro que quem é dono é Tício. Só que Tício já alienou para Mévio. Mévio ainda não pegou esse título e ainda não pegou o título e levou ao registro. Não ingressou com esse título no registro. Quem é o dono? Quem diz quem é o dono no direito brasileiro é o registrador de imóveis. Ele então vai dizer que quem é o dono ainda é Tício. Por que é Tício ainda? Porque é um direito real. E o direito real só se adquire após o registro e não foi registrado. Então, esse alienante que alienou e o adquirente que adquiriu, eles têm negócio jurídico obrigacional, mas não tem eficácia ou efeito real. Não está produzindo efeitos reais ainda. Por quê? Porque esse título não, título dominial, título de transferência de direitos reais, ele não ingressou no registro para produzir efeito erga omnes. Então, quem é o dono ainda? O próprio alienante. O perigo é, digamos que esse alienante de má fé venda ou constitua um novo título em prol de um terceiro. Agora de Crésio. Mévio não registrou e ele faz um título, descobrindo que Mévio não registrou ainda, faz um título para Crésio, faz uma nova venda. Essa nova venda feita para Crésio é através de escritura pública, em outro cartório, né? Um outro tabelião, ou até no mesmo cartório, um outro escrevente, né? E você acaba não tendo como saber se o alienante está fazendo novamente, né? E aí, Crésio pega esse título, que é posterior ao título feito para Mévio, vai ao registro e registra. Quem é o proprietário? Crésio. Crésio, então, passou a ser o novo proprietário do imóvel. Por quê? Porque ele ingressou com o título no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. E o imóvel foi transferido para ele, porque lá estava constando ainda como proprietário Tício. Então, houve a qualificação e de forma correta foi feita a transferência. Aí, Mévio, depois de um mês, resolve chegar lá no registro e quer registrar. O que vai acontecer? O que ele vai receber do oficial registrador? Uma nota devolutiva, dizendo da impossibilidade de registrar o seu título. Por quê? Porque ele não respeita o princípio da especialidade, continuidade. Mas o que? A gente pode pensar em vários princípios aí, né? Porque não tem cadeia dominial, não tem. Por quê? Quem vendeu para ele foi Tício. Tício não é proprietário mais. Quem é proprietário é Mévio, ou é Crésio. A especialidade subjetiva não bate. Porque quem está alienando no título dele, tá? Não figura como proprietário na matrícula. Não tem poder de disponibilidade mais porque já dispôs para outro, para Crésio. E por aí vai indo. Né? E por aí vai indo. Perceba. Ah, mas e aí o que acontece? Mévio agora fica no prejuízo? Não. Ele vai entrar com uma ação contra Tício, mas para reaver o imóvel? Não. Porque o imóvel nunca foi dele, ele não ingressou com o título de forma adequada e no momento adequado na matrícula. Então ele não tem, a relação dele não é real.
contício. A relação é obrigacional, ele tem apenas um título. Então ele vai buscar indenização, ressarcimento pelo valor, mas ele nunca vai poder pleitear o imóvel. Por que ele nunca vai poder pleitear o imóvel? Porque ele tem um título que tem a tipicidade de um direito real negociado, é típico, ok, mas ele não ingressou com esse título no fólio real. Então, em nenhum momento ele adquiriu o direito real sobre aquele imóvel. Beleza? Tranquilo? Bom, então, aqui o artigo 1º da 6.015, né? Os registros públicos têm por finalidade declarar, constituir, modificar, conservar, extinguir direitos, dando-lhes publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Legal? Guarde isso. Registros públicos têm por finalidade declarar, constituir. Então você tem título que é declaratório, tem título que é constitutivo, tem título que é modificativo, tem título que você leva só para conservar. Olha aqui, o RTD. Tá? Tem título que é extintivo de direito. Percebeu? Então a 6.015 aqui ela já fez uma abrangência. Pegou RI, RCPN, RTD. Legal? RCPJ. Legal? Pontos chaves para presunção de veracidade. A fé pública registral confere presunção de veracidade e legitimidade aos atos regularmente lançados no registro de imóveis. Isso protege terceiros de boa-fé que confiam no conteúdo da matrícula e realizam negócios jurídicos com base nela. Tá? Então, por exemplo, aquisição de propriedade, você vai lá buscar a certidão da matrícula. Por quê? Porque é o registrador de imóveis que diz quem é proprietário no Brasil. É através da informação que ele detém que você vai saber quem é proprietário no Brasil. Então, se você quer adquirir um bem imóvel, você vai perguntar ao oficial registrador de imóveis, quem é o titular daquele imóvel. Se aquele imóvel possui algum ônus real, algum gravame, algum ônus real registrado sobre ele, ou pessoal registrado sobre ele. Se aquele imóvel tem alguma penhora judicial, alguma constrição ou alguma restrição, né, fazendária, de fazenda, de receita. Se aquele imóvel está livre e desembaraçado. Então, é lá no registro de imóveis que, efetivamente, se aquela pessoa que se diz dona, proprietária, titular do domínio, é realmente o titular do domínio, é lá que você vai perguntar para o registrador de imóveis. É ele, com a fé pública registral que ele tem, ele vai emitir uma certidão e essa certidão vai ter presunção de veracidade, de legitimidade. Legal? Essa presunção é a chamada presunção iuris tantum. Iuris tantum. Por que iuris tantum, professor? Porque ela é relativa. E o que é a presunção relativa, professor? Ela só pode ser afastada por decisão judicial. Enquanto decisão judicial não afastar, ela tem presunção de veracidade. Tá? Então, qualquer um que queira provar o contrário terá que produzir provas em contrário, levar o juízo para o juízo, então, retirar essa presunção de veracidade, legitimidade que os registros públicos têm. Então, a fé pública registral, ela tem presunção de veracidade e de legitimidade. Tá? Nós sabemos que tem no Brasil, porque essa é a fé pública guarda isso, gente. A fé pública do tabelião do registrador, dos delegatários, é fé pública. A fé pública ela traz presunção de veracidade, de legitimidade. E essa presunção é presunção relativa. Em toda atividade notarial registral, a fé pública registral, a fé pública do tabelião do registrador, registral e notarial do tabelião do registrador, ela vai ter presunção relativa de veracidade. Tem presunção de veracidade, tem presunção de legitimidade, mas essa presunção é uma presunção relativa. Aí você vai falar assim, professor, mas não tem aí um caso de um registro chamado registro Torrens? Registro Torrens, e esse registro Torrens, ele não é um registro diferente que tem presunção absoluta
e ali a presunção ela é absoluta e não relativa? Sim, mas não é essa presunção absoluta, ela não é advinda da fé pública registral. Tá? Ela não é advinda do notário do registrador, ela é advinda de um processo judicial. Então é o próprio juiz que dá essa fé pública no ato registral. Ou seja, passa por um procedimento judicial para o registro. E como passa no procedimento judicial, nem o próprio judiciário, em tese, pode afastar, porque a presunção ela é absoluta. Ela passou por um trâmite diferente de análise para depois ser, então, feito o registro Torrens. Então, o registro Torrens é aquele registro com presunção absoluta de veracidade, ok? Então, não é a regra no Brasil. Tá? Não é a regra no Brasil, a gente pode até falar depois desses casos de registro Torrens, tá bom? Bom, continuando ali, isso protege, então, terceiros de boa-fé que confiam no conteúdo da matrícula e realizam negócios com base nela. Tá? Aplicação prática nas especialidades. RI, o conteúdo da matrícula é presumido verdadeiro. Quem compra de quem consta como titular está protegido, salvo prova de fraude e de má-fé. Tá? Beleza? Então, essa presunção tem que ser afastada judicialmente. Tabelionato de nota. O tabelião deve consultar a matrícula atualizada e lavrar a escritura com base nos dados constantes da matrícula, porque é a matrícula que espelha a verdade. É lá que está a fé pública registral. Se houver divergência, deve suspender o ato ou advertir as partes quanto a isso. Tá? Por quê? A gente vai ver aqui que tem a possibilidade de você do notário lavrar uma escritura com base em informações de outra escritura que não espelha o que está no registro. É a possibilidade de você já num determinado título fazer a previsão de que haverá o quê? O ingresso de 2 títulos no fólio real. Por exemplo, alguém que comprou de outro, mas que ainda não registrou. E aí ele não registrou, mas ele vai fazer a outra escritura, né? A fazer outra escritura, mas já tendo a possibilidade de advertir de que as duas devem ingressar para que produza os efeitos necessários. Tá? Mas depois, quando a gente chegar nessa parte, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bom? Interdisciplinariedade. Então, como é que isso comunica com o constitucional? Gente, segurança jurídica, como já havia falado, direito de propriedade protegido com base no registro público. No direito administrativo, responsabilidade para o registrador. Por quê? Porque o registrador responde por erro ou falsidade nos lançamentos. A fé pública ela é delegada e é controlável. Controlada por quem? Controlada pelo Estado, pelo Poder Judiciário. A fé pública assegura que a incidência do tributo, ITBI, IPTU, ITR, seja feita com base em registros confiáveis. Então, aquele registro que está lá, ele é confiável. Erro na matrícula pode comprometer a arrecadação, gerar litígio fiscal. Tá? E aí a gente tem aqui algumas, a proteção, a confiança legítima justificada, a conservação dos efeitos dos registros públicos, válido à época da aquisição, o registro de título translativo é indispensável para a eficácia do negócio jurídico. Então, é aquele reforço que eu falo com vocês, é uma técnica que a gente utiliza meio que de repetição para que você massifique aí o conhecimento. Então, leiam e releiam, tá bom? Aqui, então, já vem, aqui termina a parte da fé pública registral e aqui vem a presunção de legitimidade, que é uma consequência da própria fé pública registral. Tá? Então, o registro público tem por fim declarar, constituir, modificar, conservar, extinguir direitos, dando-lhes publicidade, autenticidade, segurança, o que a gente tinha acabado de falar lá atrás. Tá? E aí, no 252 da Lei de Registro Público, que é a 6.015 que já está aí, presume-se válidos os atos lançados nos registros, salvo se declarados nulos por sentença. Tá? Então, assim, nulos por sentença, ou seja, só vão ser invalidados se houver sentença judicial para isso. Então, presume-se verdadeiros
presunção iuris tantum, tá bom? Presunção relativa, guarde isso. A presunção de legitimidade significa que os atos registrados ou averbados nos livros dos registros públicos gozam de presunção de veracidade e validade até prova em contrário, ok? Trata-se de presunção relativa, iuris tantum, não afasta eventual reconhecimento judicial de vício, erro ou falsidade. Então, pode-se recorrer ao judiciário? Sim, pode-se recorrer ao judiciário, ok? Aplicação prática nas especialidades, no RI. Qualquer terceiro que atua com base em um registro presume que o conteúdo é o quê? Legítimo e válido. Hipoteca registrada presume consentimento válido do proprietário. Se foi registrada a hipoteca, o proprietário realmente consentiu nesse negócio, né? Nesse negócio jurídico de garantia que foi colocado na matrícula do imóvel. O tabelião deve confiar nos dados públicos e atualizados apresentados pelas partes. Matrícula atualizada, certidão de casamento, presume-se que refletem a realidade jurídica. No RTD, contrato registrado goza de presunção de validade para a prova da existência do título, das datas e cláusulas perante terceiros. Tá? Alienação fiduciária de veículo. Lembra que lá no RTD, a qualificação do RTD, ela é o quê? Formal, é igual ao protesto. Qualificação formal e não material. Então, o que a fé pública registral no RTD garante? A data, a existência do título, as cláusulas que estão presentes neles, tá? Então, por quê? Porque foi feita a qualificação formal, a qualificação das pessoas, subjetiva, objetiva, ok? Legal? O registrador de títulos de documento não entra no mérito do negócio, tá? O mérito do negócio não é objeto de qualificação, tá? Direito constitucional, ato jurídico perfeito de segurança jurídica, tá? Então, presunção de veracidade, legitimidade. Você tem a garantia constitucional de ato jurídico perfeito de segurança jurídica. Você tem presunção de legalidade, protege a confiança dos particulares nas relações registradas. Direito administrativo, a mesma coisa, responsabilidade que é feita, né, dos atos praticados pelo notário registrador. Dentro do direito administrativo também a gente pode falar da presunção de legitimidade dos próprios atos administrativos, né? Em geral, ela também se aplica. A presunção dos atos dos agentes públicos, né, servidores públicos, agentes públicos, ele goza de presunção de legitimidade, veracidade, mesma coisa relacionada aos registros notariais e registrais por delegação pública. Os tributos como ITBI, TCMD e ITR são lançados com base nos dados dos registros públicos, né, presumidamente legítimos. Aí ainda tem o DOI, que é informado à Fazenda, né? Declaração de operações imobiliárias. O registro regular do título gera presunção de legitimidade e veracidade, sendo oponível contra terceiros. Presume-se legítimo o conteúdo dos registros públicos, cabendo ao interessado provar vício para a sua desconstituição. Tá? Da certidão de registro de protesto de título constando o nome do devedor, presume-se legítima a dívida. Tá? Você pega a certidão de protesto e lá consta um devedor. Se consta o devedor, presume-se legítima, porque foi feito por um processo legal, com qualificação registral e seguindo todo o procedimento legal, gerando presunção de veracidade, tá? Beleza? Então, qual é a diferença de fé pública, né? Como é que funciona a fé pública e a presunção de legitimidade? E aqui o que pode ser afastado? Isso é bem interessante, né? Que um é consequência do outro. Mas no quadro comparativo de fé pública e presunção de legitimidade, você tem o quê? Você tem um comparativo. Você pode perguntar, professor, qual é a diferença entre presunção de legitimidade e fé pública? Na verdade, a presunção de legitimidade é um efeito da própria fé pública. E a presunção de legitimidade, ela pode ser afastada? Sim, pode ser afastada se houver comprovação de vício. Pode ser afastada por decisão judicial.
A presunção de legitimidade protege terceiro? Protege. Agora, quando você vai para a fé pública, ela pode ser afastada? Não. A fé pública não pode ser afastada. A fé pública é consequência da própria delegação. A menos que tenha havido ali uma comprovação de má-fé. Mas, em regra, ela não é afastada. Presume-se, o ato é com fé pública. E ele ele traz como efeito a presunção da legitimidade e veracidade. Agora, se houve um abuso de direito, que é a exteriorização da fé pública, má fé, algum desvio de finalidade, isso vai atingir diretamente a presunção de legitimidade e de veracidade daquele ato praticado com fé pública. Tá bom? Beleza? Bom, a fé pública aplica seus registros, sim, né, em sentido objetivo. A fé pública, ela implica responsabilidade direta? Sim, inclusive indenizatória. Tá? E presunção de legitimidade, ele aplica seus registros? Sim, em sentido formal e funcional. E implica responsabilidade também direta? Sim. A própria presunção de legitimidade, ela vai trazer consigo a responsabilidade de quem está emanando a fé pública para trazer aquela presunção de veracidade e legitimidade. Por quê? Porque produz efeito, você está confiando no registro. E se há algum vício ali, pode causar dano. Se causa dano, responsabilidade. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, gente. Aqui tem um flash memo, né? Presunção da legitimidade absoluta? Não, relativa. Um terceiro pode confiar no que está na matrícula? Sim, presume-se legítimo. É possível anular registro presumidamente legítimo? Sim, desde que haja o quê? Haja sentença afastando, com prova de falsidade ou vício relevante, mas sempre por decisão judicial. O protesto tem presunção de legitimidade? Sim, com certeza. Legal? Então é isso. Tem aqui agora as questões para vocês exercitarem. Gente, beijo no coração e até a nossa próxima aula.